Olá, mais uma vez estamos aqui no podcast Fique de Olho. Eu sou Roberto Fervença, proprietário do Grupo HDR, Prevenção contra Incêndio. E no podcast de hoje a gente vai ter um formato diferente. Eu serei o convidado, beleza? E aí, hoje nós temos aqui a presença de duas pessoas maravilhosas, a Marcela e a Jaque, que vão participar desse nosso evento, tá? Vamos lá, meninas? Nossa, desafiador, hein, Jaque? Desafiador. Conversar com quem entende do assunto, assim, vamos ver se a gente consegue conduzir isso com maestria, igual você conduz, né? O podcast, né, Roberto? Vamos tentar, né? Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Então, a gente está com um senso comum aqui, mas a gente vai deixar as pessoas muito mais informadas sobre o tema. Então, obrigada aí pelo convite. Maravilha. Eu também agradeço, muito obrigada. E eu acho legal aqui esse novo formato desse episódio, né? Porque a gente vai ser o público. Então, a gente vai tirar as dúvidas com você, que teve um podcast muito legal que você falou sobre eletromobilidade. Sim. E agora é a hora da gente tirar as dúvidas e realmente o povo aí falar através de nós, né? Exatamente. Nós somos a voz do povo. Nós somos a voz do povo. Eu estou aqui para poder ajudar e contribuir sempre. Então, vamos tá lá. Bom? Excelente. Roberto, olha, você fez um podcast, então, sobre eletromobilidade e surgiram muitas dúvidas sobre qualificação, habilitação e capacitação dos processos de instalação do sistema de carregamento. Correto. Então, assim, tira essas dúvidas pra gente, explica um pouco melhor. É importante a gente fazer uma introdução, Roberto, antes, explicar um pouquinho o que foi esse podcast, né? Para quem tá chegando agora, quem não viu esse podcast, ainda convido para assistir esse podcast, que tá maravilhoso. Sim. Mas falar um pouquinho, né, do que é eletromobilidade, como que esse é o assunto do momento aí, antes de você responder essa primeira pergunta pra gente. Então, vamos lá. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo começou a trabalhar a questão da segurança envolvendo veículos elétricos, basicamente em 2021. Então, nós temos aí, basicamente, 4 anos. O bombeiro do Estado, demais, né? Bombeiro do Estado estudando esse tema. E aí, em 2024, abril de 2024, o Corpo de Bombeiros, ele abriu uma consulta pública para tratar desse tema. E aí, isso gerou, aí no Estado, inicialmente, gerou muita preocupação, porque o bombeiro, ele apresentou algumas propostas. E aí, mobilizou vários segmentos da sociedade. Movimentou o CREA, movimentou a Sinduscom, movimentou a indústria automobilística, movimentou a BVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos. E aí o tema ganhou uma proporção muito grande. Deixou de ficar no Estado e envolveu a federação, envolveu o Brasil. E aí o Corpo de Bombeiros se alinhou com a Liga Bom, que é uma entidade que envolve todos os corpos de bombeiros do Brasil. E nós tivemos um evento para estudar esse tema, começou depois do final aí de agosto, tivemos vários testes, e aí em 2025, comecinho de 2025, tivemos uma audiência pública de 3 horas de duração. Envolveu mais de 40 participantes, sabe? E aí trouxe muita informação e agora nós estamos aí muito perto de liberar uma portaria para tratar desse tema, para poder regularizar esse tema. Porque o que efetivamente preocupa? Basicamente não é o veículo elétrico, porque o veículo elétrico ele é seguro. Ocorre que quando a gente hoje coloca esse veículo elétrico em um subsolo, será que esse subsolo, será que essa ocupação está preparada para poder receber esse veículo elétrico? Será que o projeto elétrico do condomínio está em condições, está em conformidade para poder atender? Porque uma coisa é você colocar um veículo elétrico para carregar. E vai ganhando corpo, daqui a pouquinho você tem 10, 12, Porque daqui 15 para frente veículos. a tendência é aumentar a quantidade de veículos elétricos. Sem sombra de dúvida. Porque
dos benefícios que ele proporciona, isso vai aumentar. Sim. Então, a gente não está falando aqui da questão do veículo ser seguro, não, porque ele é seguro. Ele a gente está falando sim. do local que a gente coloca para carregar, do Exato. prédio. E não é só um, né? São 10, 20 veículos Isso carregando mesmo. de uma vez. E aí, Marcela, a gente falou muito no podcast da eletromobilidade, a gente falou muito sobre capacitação. Uhum. E é isso que efetivamente nos preocupa muito. Não só no segmento elétrico, tá? Em todo o segmento da construção civil. Sim. Tá? E aí eu vou trazer uma informação que, claro, ela está disponível aí em qualquer canal, em qualquer organismo oficial, mas em linhas gerais, qualificação, habilitação, capacitação. Vamos entender isso rapidamente. Quando você contrata um profissional para executar uma obra lá na sua casa, no seu apartamento, esse profissional precisa ter uma qualificação. Qual que é a qualificação dele? Ele precisa ter uma formação. Sim. Ele precisa entender o que ele está fazendo. Ele precisa ter uma formação. Então, um engenheiro civil, engenheiro eletricista, ele passou por um curso de graduação de 5 anos. Aí, esse engenheiro se forma e ele vai e se registra no seu conselho de classe, o CREA. Ele está habilitado. Perfeito. Muito bem. Aí vamos entrar na capacitação. Capacitação, ele tem uma empresa, esse engenheiro tem uma empresa e ele começa a desenvolver treinamentos para a equipe dele. Então, ele vai passar, através da qualificação e habilitação dele, ele passa a capacitar a equipe de funcionários. Sim. Que vão ser esses profissionais sob a supervisão desse engenheiro, que vão conduzir a execução desse projeto de instalação de um sistema de recarga de veículos elétricos. Então, aí, eu vejo que, além da palavra capacitação, eu vejo que esse profissional que vai estar atuando, ele precisa ter, além desse treinamento, dessa capacitação, ele precisa ter campo, ele precisa ter bagagem profissional. Experiência, né? Experiência. Eu sempre costumo fazer a seguinte comparação. Eu não gosto de citar o nome dele, né? Eu tenho uma paixão por ele. Foi um médico que, com 45 anos de medicina, salvou meu filho. Nossa. E aí eu vejo que teve um peso. Eu até me emociono quando eu falo disso. Teve um peso? Claro que teve. 45 anos de medicina. Ele descobriu, ele diagnosticou um problema no meu filho. Meu filho tinha 40 dias de vida. Nossa. Ele diagnosticou um problema que, às vezes, um médico recém-formado não identificaria. Por falta de bagagem, né? Por falta de bagagem, por falta de campo, por falta de vivência. E eu gosto muito de falar daquilo que eu fiz. Eu fiquei 25 anos dentro do Corpo de Bombeiros. E aprendi muito. Aprendi muita coisa. E hoje, à frente, aí, com 15 anos já à frente da HDR, da empresa, eu ainda continuo aprendendo. Sim. Eu costumo dizer que eu não sou um cara de ficar na mesa. Eu gosto de campo. E toda hora eu aprendo com alguém. E eu estou sempre, todos os dias, aprendendo com os meus funcionários. Eu estou aprendendo com os clientes que eu atendo. Então, o que a gente vê? Capacitação hoje é o ponto-chave para você hoje ter uma edificação segura. Ou ter um sistema de carregamento lá seguro. Como você mesmo disse, Marcela, o veículo elétrico é seguro. Mas será que quem fez o projeto tem a verdadeira capacitação para poder montar o projeto e a equipe tem essa capacitação para executar e comissionar? Isso é uma coisa que depois eu quero falar Sim. Que é o comissionamento. Muita gente fala, o que é isso? O que é comissionar? Né?
eu tenho que seguir um ritual, eu tenho que seguir um checklist. Eu termino um trabalho, eu tenho que chegar para o meu cliente final e falar assim, olha, tá aqui, ó, isso aqui foi executado, tá aqui o checklist, seguir todos os passos da norma técnica, tá? Para eu poder também ter a tranquilidade que eu cumpri todos os requisitos da norma. É uma conferência, né? É uma conferência. E aí, muita gente peca no final, porque às vezes ele segue todo esse rito. Ele fala, agora meu prédio está seguro, eu estou com todos os sistemas operando, mas ele não faz uma manutenção preventiva. Eu vou te dar um exemplo aqui agora no estúdio de vocês. Se agora a gente tiver aqui uma emergência, não queremos a emergência, mas vamos imaginar que a gente tem uma emergência. Os seus sistemas de proteção e combate aqui do estúdio tem que funcionar. Sim. Não é porque você tem uma homologação pelo Corpo de Bombeiros, Que é tá um papel tudo certo, fixado na parede, que está tudo seguro. Se você não criar uma rotina com a sua equipe e falar, olha, vai lá, vê se os extintores estão em ordem, vai lá, chama lá o técnico, vê se o nosso sistema de alarme e detecção está operando, porque ele opera, se eu não fizer a manutenção, ele, no momento que eu precisar dele... Mas, infelizmente, é cultural, a gente só vê essas coisas quando o problema acontece. O extintor não funcionou, mas ele vai só na hora que você vai usar, e já não adianta mais. Por isso que a manutenção é importante. A manutenção é importante. Preventiva. A gente nunca pode trabalhar, Jaque, com uma coisa chamada corretivo. Você agora resolve fazer uma viagem. Aí você chega pro teu esposo e fala assim, amor, ó, vamos viajar. Beleza, maravilha. Ó, o que o teu marido tem que fazer? Tem que pegar o carro, falar, amor, ó, eu tenho que levar o carro lá, vou dar uma conferida no óleo, na água, na calibração dos pneus, vou verificar se está tudo certinho para a gente ter uma viagem tranquila. Com segurança. Ele vai colocar você e a sua família ali dentro. Então, e isso é para a condução de um veículo, isso é para o local que eu vou morar. As pessoas, muitas vezes, meninas, pensam na beleza. Nossa, que lugar lindo. Mas se esquece de verificar se aquele lugar que está abrigando a minha família é seguro. Como é que tá a fiação? Como é que tá o meu sistema elétrico do meu apartamento? O meu funcionário esses dias chegou para mim e falou, Roberto, eu tive uma surpresa, estava tão feliz, comprei uma casa, quando eu cheguei, não tinha luz. Eu falei, mas como assim não tinha luz? A CPFL, a companhia não ligou? Eu falei, não, ligou. Aí eu fui colocar lá a lâmpada lá no bocal e não acendeu. Aí eu falei, o que você fez? Aí eu fui lá, eu desmontei. A pessoa mesmo. E não tinha fio. Tinha lá o bocal e não tinha os fios elétricos. Claro, ele teve que acionar. Mas devia estar bonito, né? Então, mas em linhas gerais é isso, né? A gente se preocupa muito com outras coisas e esquece de ver. Então, isso é importante. Capacitação e o podcast Fique de Olho é isso, é trazer conscientização, é trazer informação, porque a gente, ainda mais a gente senso comum, a gente não consegue ver isso. Então, assim, com tudo que o Roberto está trazendo, esse olhar técnico, é importante para você que está assistindo entender isso, verificar, ir atrás e ver como é que tá, né, a segurança do ambiente que você está, de trabalho, de casa. Porque na hora que acontece, não adianta correr atrás, já aconteceu. Às vezes o problema pode ser muito maior do que a gente está esperando, né? Então, isso é uma coisa que é importante a gente sempre trazer esses assuntos aqui no podcast Fique de Olho, e ele vai ser muito útil para isso, né, Roberto? Vamos lá. É o que a gente pretende. É fazer com que a informação chegue ao consumidor, chegue a vocês, né? Mas assim, que a informação chegue de maneira clara. De maneira simples. E que venha... algo também eu quero também falar, se a gente tiver oportunidade, venha com um único objetivo, que é conscientizar. Conscientizar que a gente precisa viver em segurança. Sim. Em todos os momentos. E é muito importante uma pessoa que é habilitada, capacitada, igual você, trazendo essas informações, porque hoje a gente sabe que tem profissionais de todos os tipos. Então, às vezes, tem um profissional que é mais barato, só que
ele é capacitado? Ele é habilitado? Ele é realmente o melhor profissional para cuidar da segurança da sua casa, da segurança do seu condomínio, da segurança do seu trabalho? Então, assim, você disse que já vem aí de uma... Você tem um histórico no Corpo de Bombeiros e agora tem um histórico dentro da HDR também. Você vivencia isso todos os dias, a vivência sua é muito forte. E eu queria perguntar aqui também sobre qual que é o papel que o Corpo de Bombeiros tem nesse sistema aí de monitoramento. Tá, boa. A sua pergunta foi muito, muito oportuna para esse nosso bate-papo. O que acontece? As pessoas têm a ideia que o bombeiro, quando vai fazer uma inspeção técnica, quando vai fazer uma vistoria técnica, ele vai checar todos os componentes, todos os dispositivos. Isso é impraticável. Imagina, eu vou dar exemplo de um dos nossos clientes. Nós atendemos um empreendimento aqui na cidade. Esse empreendimento tem 27 andares. Cada andar tem 10 salas comerciais. Nossa. Cada sala comercial tem 6 pontos de chuveiros automáticos, os sprinklers. Uhum. Tá? Agora faz essa continha para ver quanto tempo que um agente do Corpo de Bombeiros ficaria nesse prédio para inspecionar todos esses sistemas. Eu estou falando só de chuveiros automáticos. Onde eu quero chegar com esse exemplo? É impraticável o bombeiro. O bombeiro, o que ele entende? Ele vai para fazer uma vistoria visual, uma inspeção visual, e vai fazer uma amostragem. Uhum. Então, ele não vai entrar em todas as salas. Ele acredita, quando o processo é montado, Jaque, ele acredita que o engenheiro, o arquiteto, o técnico que assinou uma anotação de responsabilidade técnica, o que ele acredita? Lá está escrito manutenção nos sistemas e nas medidas de segurança contra incêndio. Ele acredita que isso está sendo feito. Ele acredita que esse engenheiro... Periodicamente. Eu estou falando especificamente do engenheiro, mas poderia acontecer com o arquiteto ou com o técnico. Ele está acreditando que esse profissional qualificado, habilitado e capacitado atendeu todas as normativas. A gente espera que ele faça o trabalho dele direito. Exato. E aí, mas o bombeiro veio aqui e aprovou a minha vistoria. Ela foi por amostragem? Foi? Foi por visual, não foi? Às vezes ele não passou em um andar. Ocasionalmente ele não entrou. Foi por amostragem. A vistoria foi aprovada. Mas foi aprovada porque aquele profissional, aquele responsável técnico, colocou lá na anotação de responsabilidade que ele fez a manutenção. E aí, esses dias eu tive a oportunidade de conhecer um advogado criminalista. Ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, a conta chega. Porque uma hora, esse responsável técnico vai pagar, mas vai pagar penalmente. Não vai pagar financeiramente. Também vai ter aí um processo rolando, mas ele vai ter um problema grande lá na frente. Porque a gente está envolvendo, meninas, vidas. Quando hoje a gente contrata um profissional para uma atividade, o que a gente quer? Que aquela edificação, volta no ponto inicial, esteja segura para quem mora e para quem trabalha. Não é isso? Sim. Com certeza. Então, se a gente tem dúvidas nessa segurança, está oferecendo um risco para os usuários? Sim, com está? certeza. E esse advogado, tem um momento lá do podcast dele que ele fala assim, a conta chega. E aí, se esse responsável técnico não se sensibiliza
com uma vida que pode ser perdida por conta de um incêndio, ele vai talvez se sensibilizar no processo que ele vai responder e nas penalizações que ele pode sofrer. Sim. Aí ele até fala, ele cita, o dia que alguém entrar em um presídio, entrar numa penitenciária e verificar a situação daquelas pessoas que ficam ali restritas à liberdade, talvez o cara vai pensar, o profissional vai pensar 2 vezes. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. O Corpo de Bombeiros atesta, repito, atesta aquilo que o engenheiro, que o responsável técnico colocou em sua anotação de responsabilidade. O Corpo de Bombeiros, ele não tem a responsabilidade, né? Existe o responsável técnico, o Corpo de Bombeiros só vai dar praticamente o último check. Exatamente, exatamente. Isso já não é de agora, viu, Jaque? Tá? Isso vem acontecendo de 2019 para cá. E aí, se for cabível aí, eu até pedi para o pessoal deixar pessoal da produção, deixar um artigo, já que você tocou nesse tema, deixar um artigo do decreto. Obrigado, Luizão. Vamos lá, ó. Olha o que fala, gente, rapidamente, tá? Olha o que fala lá o artigo 14 do decreto 69.118 de 2024, ó. Compete ao responsável técnico e ao responsável pela obra. Olha que bacana. Baseados no princípio da boa-fé. Honestidade, gente, a gente está falando aqui, tá? Ó, adotar, dimensionar e instalar corretamente as medidas de segurança contra incêndio, conforme o disposto neste regulamento, que é o decreto, né? E nas normas técnicas afins, que são as NBRs. Agora, note que não é só o responsável técnico que entra nesse processo. Olha o que fala lá o 15, meninas. Nas edificações e áreas de risco, com base no princípio da boa-fé, é de inteira responsabilidade do proprietário ou usuário, a qualquer título, utilizar a edificação de acordo com o uso para o qual foi projetada, nos termos da licença outorgada pelo Corpo de Bombeiros. Realizar manutenção, ó, nossa primeira abordagem, ó, realizar a manutenção e testes periódicos nas medidas de segurança contra incêndio existentes no local, atendendo às disposições das normas técnicas específicas, tomadas como referência pelas instruções técnicas do regulamento, né, com a devida emissão de relatórios comprobatórios, que são os comissionamentos, tá? Esses relatórios comprobatórios são exatamente os relatórios de comissionamento, tá? E olha lá, ó, efetuar periodicamente treinamento com os ocupantes do local, bem como manter atualizada a equipe de brigadistas e os planos de evacuação. Eu não vou nem falar os demais, eu vou bater só nesses 3 aqui. O que adianta eu ter um AVCB homologado, um papel fixado na parede e eu não ter efetivamente a garantia que tudo está em pleno funcionamento, porque aquele profissional técnico, aquele responsável técnico assinou algo que passou. Quem que entra nessa discussão? Aquele também que contratou. Sim, porque é de interesse dele, a segurança é de interesse dele, é a minha vida. Então, ele tem que ficar em cima, não é? Mas ele que fez, confio que ele fez certo. Você verificou? Você foi atrás? Você fez? Você chamou para manutenção? Não. Até porque se existem as normas, é porque elas precisam ser seguidas. Ninguém fica colocando norma à toa. Exato. Então, assim, aquele ditado, né? Se tem placa, tem história. Então, assim... Isso aí, se tem placa, tem história. Então, você precisa seguir as normas. Não é um trabalho, não é para ser burocrático, não é para ser chato, é porque existe realmente uma finalidade, que a finalidade maior é a segurança, né? A proteção da vida. Sim, e muitas vezes, Jaque e Marcela, você falou assim, a sua vivência no bombeiro. Quantos e quantos momentos de tristeza a gente não viveu
de pessoas que perderam tudo. Perderam todo o seu patrimônio, perderam a sua casa, perderam a sua indústria, o seu comércio, porque pecaram em algum momento. Ou porque não tinham a licença, ou porque não tinham os equipamentos básicos, ou não tinham um sistema elétrico bem dimensionado. Sim. Então é muito triste. E aí, quando chegou o momento de... Até eu falo isso com muita emoção, né? Porque foi muito difícil eu assinar o documento para eu parar, por conta do amor que eu tinha e tenho até hoje para a instituição, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu trabalhei a minha vida inteira com a emergência. Aí eu falei, eu vou tentar, de alguma maneira, fazer o meu papel. Vou começar a trabalhar com a prevenção. Foi onde a gente, em 2010, nasceu a HDR, que foi justamente no mesmo ano que nasceu meu primeiro filho, né? E aí, depois de algum tempo, a gente vai adquirindo um pouco mais de proximidade com os clientes, né? Eu falava, você viu aquilo? Abre teu olho, fica de olho, né? Aí, esse ano surgiu a ideia. Eu falei, por que a gente não pode criar um canal para levar informação? Né? Informação de qualidade. Informação de qualidade. O público tá com essa deficiência de informação de qualidade, né? E aí, dentro de todo esse contexto aí, eu vejo que a gente está no caminho certo, porque a devolutiva tem sido muito positiva, sabe? O podcast da eletromobilidade, ele trouxe muita dúvida. Tanto que a gente está fazendo esse outro podcast para tratar de alguns temas que a gente não conseguiu abordar com tanta profundidade lá no primeiro, né? Sim. Então, eu acho que tenho certeza. Nós estamos no caminho certo. Com certeza. Não é? Roberto, você falou de indústria aí. Naquele podcast foi falado que o condomínio tem que ser tratado como uma indústria. Como que é essa relação? Por que foi abordado esse tema? Que é assim, vamos lá. Eu comecei a minha vida profissional na HDR atendendo edificações residenciais. E aí me surgiu a oportunidade de começar a atender a ocupações industriais. E aí eu notei uma diferença muito grande. Eu fui fazer um trabalho numa multinacional e o processo para poder entrar, não para fazer o serviço, meu serviço já tinha sido contratado já. O processo para poder entrar na indústria, eu falei, gente, de alguma maneira o residencial ele tem que ter uma linha voltada também para a indústria. Vou dar um exemplo. Quando você vai fazer um trabalho numa indústria, você passa por um processo que a gente chama de integração. Eu preciso conhecer a rotina da indústria para eu poder entrar e prestar o serviço. Para que eu não cause um acidente na indústria. Eu sou um público externo. Eu estou entrando numa indústria, entrei numa multinacional para fazer um trabalho e uma série de requisitos foram exigidos. Eu atendi a todos os requisitos. E dentro da indústria existe uma coisa que às vezes a gente não encontra aí no segmento residencial. Não existem processos, sabe? O pessoal não segue alguns processos. E, mais uma vez, eu me reporto um pouquinho ao bombeiro. No bombeiro, a nossa vida era seguir... Antigamente era POP. Procedimento Operacional Padrão. Então, as pessoas falavam assim, nossa, como que o bombeiro trabalha redondinho, tem nas ocorrências, nas emergências, vocês estão sempre tranquilos, tal, não tem gritaria, porque a gente recebe um POP. E esse POP tem procedimentos, esse POP tem um trabalho também cabeça, psicológico, né? Porque a emergência você tem que ter um controle emocional, senão você acaba fazendo alguma besteira, isso é fato. Então, isso foi uma fala, inclusive, do Leandro, que o condomínio tem que ser tratado como uma indústria, né? E é mais ou menos isso. Então,
Quando hoje o síndico, a síndica, vai contratar um profissional para fazer um trabalho, esse profissional primeiro tem que entrar naqueles requisitos, né? Qualificação, habilitação e capacitação. Ele vai fazer parte daquele condomínio, ele vai ficar naquele condomínio 1 mês fazendo um trabalho. É importante ele conhecer a rotina do condomínio? Com certeza. É importante ele ter um acompanhamento lá pelo gerente operacional, pelo zelador? Com certeza. Em que momento que ele pode usar um elevador, que momento que ele pode usar uma ferramenta? E claro, ele tem que atender os requisitos, a convenção, o regulamento interno do condomínio. Ó, você não pode usar aqui martelete. Teve um caso recente aí que a pessoa usou o martelete mesmo. O que é o martelete? Martelete é uma ferramenta como se fosse... O pessoal costuma chamar de lambreta de pedreiro. Ah, sei. Já ouviu falar ou não? Isso sim. A pessoa até brinca. É um equipamento que ele faz quebra. Um barulho faz um barulho e ele, claro, ele traz... dependendo de onde você for aplicar, numa laje, você traz problemas na laje do apartamento de baixo. Ele pode trazer um abalo. Aí o rapaz falou assim, não, mas o martelete era um pequeno... Mas ele trouxe fissuras, trouxe rachaduras no teto do apartamento de baixo. E aí vem a pergunta, esse profissional, ele recebeu alguma orientação? Não. Ele tinha qualificação? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, percebam os riscos. Aqui, ó. Isso aqui é o martelete. Obrigado, Luiz. Isso aqui é um martelete. Agora, se você quebra um piso aqui, piso térreo, é uma história. Apesar que você aqui corre o risco de pegar ainda uma tubulação de gás, uma tubulação hidráulica. Agora, imagina isso numa laje de 4, 5, 10 apartamentos. Nossa, meu Deus. Roberto, isso vale para condomínios grandes, né, com vários andares, como os pequenos também, né? Para qualquer cenário. Qualquer cenário. Qualquer cenário. O condomínio, ele tem 2 andares. O condomínio tem 25 andares. É a mesma regra. É o mesmo princípio. Se a gente hoje não pegar esse profissional e falar, vem cá, ó, a rotina do condomínio, você vai fazer um bate-papo aqui de 30 minutos. Roberto, não dá tempo, é loucura. Você não quer problema? Você tem que fazer isso. Eu gosto de dar um exemplo, eu quero trazê-lo aqui ainda. Ele se chama Edson. O Edson é um grande exemplo, ele é um síndico orgânico, ele administra um condomínio aqui na nossa cidade de 420 apartamentos. Nossa! 420 tá fácil pra apartamentos. Só que o Edson, ele trabalhou numa indústria de suco de laranja, da nossa região aqui, por 32 anos. Já traz o processo, né? Ele já veio com o processo pronto. Aí eu falei, cara, na boa, como que você administra 420 unidades? Você deve ter muito problema. Ele falou, Roberto, tinha. Quando eu assumi, quando eu entrei para morar, eu trouxe a ideologia do local que eu fiquei por 32 anos. Roberto, eu não tenho reclamações. Por quê? Ele contratou uma pessoa, uma funcionária, Camila, tá falando o nome aqui dela, ela faz integração com todo mundo que chega. Então você vai comprar agora um apartamento, você quer morar lá. Ela senta, tem que passar por um processo, passa tudo por um processo, dá uma volta no condomínio, fica lá, faz um tour pelo condomínio. Ou seja, entrega para a pessoa que está recebendo o apartamento, entrega o regulamento, ela receba, tá? E fala, ó, qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de aborrecimento, por favor, se antecipe, né? E vamos trazer tudo para a gestão administrar. O Edson não sofre. É um sistema corporativo, né? É um sistema corporativo. Empresa, muito legal. É uma empresa. Isso. E isso, se a gente for levar ao pé da letra, independente do condomínio ter 420 apartamentos, né? Mas imagina num condomínio pequeno, que tenha 15 apartamentos, 20 apartamentos. Existem conflitos. Sim, com certeza, sempre. Sempre vai existir. Só que, às vezes, o gestor fala, isso não é uma preocupação. Mas quando vem um problema, ele que vai ter que resolver. E aí,
a gente entra de novo naquela questão da manutenção. Você imagina 420 apartamentos e você tem problemas hidráulicos. Nossa. Chamar o prestador e falar, não, Roberto, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o hidráulico A, o B e o C. Se eu tiver um problema, eu já tenho 3 aqui na agulha para poder soltar. Peça de reposição, ele criou. Vou até fazer um convite para vocês irem lá, né? É um condomínio fantástico. Ele criou lá um almoxarifado. E nesse almoxarifado, ele tem tudo de hidráulica. Nossa, se der um problema... Ele tem tudo de elétrica. Que legal. Ele tem lá um técnico em manutenção. Ele não tem lá um zelador. Por quê? É um conjunto... Sim. Pega 420 unidades, meninas, e multiplica por 3 pessoas, morando em cada apartamento. Nós estamos falando de 1.200, 1.300 pessoas num espaço. Sim. Tem cidades que não têm essa... Tem municípios pequenos que não têm essa população. Podia trazer ele para um podcast, vai ser muito... Eu vou trazer. Muito legal. Um cara... Então, a ideia de falar que o condomínio precisa ter a cara de uma indústria é mais ou menos isso. Pautar por esses processos. Tá? É aquele trabalho que você tem lá no começo para evitar um trabalho muito maior lá na frente. Então, assim, se aos pouquinhos você for fazendo a manutenção, você for verificando, ajustando, problema, né? Você não vai ter um grande problema lá na frente. Agora, imagina, se dá um problema nesses 420 apartamentos. O que você faz? É um Deus nos acuda. E para mim, falando um pouquinho ainda desse condomínio, para mim foi um grande desafio. Porque ao longo da minha carreira, esses 15 anos, eu nunca tinha absorvido um trabalho dessa magnitude. Com esse número. Sim. Porque lá tem 2 geradores, lá tem 4 escadas pressurizadas, 4 bombas de incêndio e muito equipamento de proteção e combate a incêndio. Então, assim, quando a gente foi cuidar do processo, aliás, foi um dos processos mais longos que eu tive na minha carreira de regularização. Durou aproximadamente, tanto que ele falou, eu quero que você comece 1 ano antes. A licença dele vencia em 2022, foi a última que eu fiz para ele. Ele falou, você começa a fazer o trabalho em 2021. Eu fiquei praticamente 8 meses me dedicando exclusivamente. E aí, quando o Corpo de Bombeiros foi fazer a vistoria, eu falo que isso me deixou foi muito prazeroso, né? O bombeiro fez a vistoria técnica, falou, nossa, não tem nada errado aqui. Eu inspecionei as 4 torres, eu olhei, foi por amostragem, tudo, sim, né? E a hora que ele foi receber a documentação, eu deixei uma pasta a Z. Então, eu tinha todos os documentos, todos os laudos, todos os comissionamentos, tudo fotografado. Nossa. Aí o bombeiro falou assim, gente, mas onde que eu vou colocar essa pasta? Porque não tem espaço, né, para tanto documento. Mas assim, foi uma exigência do Edson? Também. Mas foi algo também que trouxe para a gente mais conhecimento, mais know-how para falar, opa, peraí, eu tenho que seguir esse caminho. Porque é assim, viu, meninas? Quando eu comecei lá no bombeiro, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu cheguei no meu primeiro dia no bombeiro, eu já queria conduzir uma autoescada. Eu nunca na minha vida tinha entrado num caminhão, numa viatura do Corpo de Bombeiros, né? E eu me lembro como se fosse hoje, o Sargento Salles, né, que está com a gente até hoje aí, ele falou assim, eu vou te ensinar, recruta. Mas uma coisa que você tem que pôr na cabeça, ainda não é o teu momento. Eu vou te ensinar. Então, eu vejo que falta um pouquinho também dessa vontade ou desse desprendimento do gestor. E aí é para todo segmento, viu, meninas? Sim. Não é só para o condomínio, é para o proprietário do comércio, é para o industrial. Passar o bastão, né? Exatamente. Fala assim, tá bom, eu estou parando. Quem que vai assumir? Então, da mesma maneira que eu aprendi muito quando eu cheguei na minha trajetória no bombeiro, eu passei o bastão com a missão cumprida. E é o que eu tenho feito hoje ao longo desses 15 anos à frente da empresa. Procurado me capacitar a cada dia, aprender mais e aprendo com podcast.
Aprendo com perguntas, aprendo nas palestras, porque às vezes surge um questionamento, peraí, vou com um pouco mais de profundidade pesquisar esse tema. Então, eu vejo que é um conjunto. Sim. É um conjunto de ações para que a gente possa, lá na frente, ter sucesso. Exatamente. Lá na frente, a gente possa colocar a cabeça no travesseiro, né, e falar Roberto? assim, esse prédio está seguro. Trabalho essa bem indústria feito, assim. está segura, né? Isso é E eu vou, agora que você falou, eu vou trazer sim. Vou falar o Edson. O Edson vai vir aqui. É importante. Tá? Trazer a experiência dele. É legal, porque isso motiva também outros locais a fazer a mesma coisa, né? Sim. Roberto, e essa experiência no Bombeiro, essa experiência na HDR, queria que você falasse um pouquinho o que foi mais desafiador, o que você já encontrou nesses anos de carreira aí, de segurança contra incêndio, o que foi mais desafiador para você? Nesses 15 anos da empresa, o meu maior desafio foi regularizar um prédio de 1962. 1962? Foi imagina... eu não tinha nascido. Nossa, imagina o estado desse prédio, assim. Conta pra gente como que foi. Foi assim. Vários profissionais tentaram regularizar. Porque, assim, uma coisa é você pegar um prédio com 10 anos, 15 anos, 20 anos de construção, né? São construções um pouco mais... Mas um prédio que foi construído em 1962, eu posso dizer que é... 67 anos? 67... Não, 62 é 63 anos. Isso, exatamente. 63 anos. Nossa. Mais ou menos isso. 63 anos. Isso. Por que foi um desafio? Porque em 1962 não existia legislação contra incêndio. Ou seja, foi feito de qualquer maneira. Foi feito para funcionar, não para ser seguro. A primeira legislação, Jaque, foi em 83. Nossa, 20 só 20 anos depois. Então, assim, foi um trabalho árduo, porque a gente não tinha planta de nada. Então, o prédio, claro, não tinha um sistema de proteção, tinha só extintores. Tinha gente morando no prédio? Tinha. Nossa. Famílias morando? Famílias. Um prédio de 6 andares. E na sua grande maioria, idosos. Nossa. Idosos. Então, se acontecesse alguma emergência, para ter um plano de evacuação, ia ser mais difícil ainda. Então, esse foi meu maior desafio. E hoje eu posso falar com todas as letras. Aprendi, e se tiver que pegar outro, eu vou querer fazer. Porque então, é desafiador. É desafiador você pegar coisas que, para mim, é desafiador. Pegar coisas que são... que vai exigir de você um alto grau de conhecimento, um alto grau. E eu falo que eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Sim. Ter me colocado pessoas maravilhosas na minha vida de bombeiro, que eu aprendi muito. E hoje, como engenheiro civil, eu falo também que eu tive a grata satisfação de ter excelentes professores e ter também a oportunidade de ter conhecido vários profissionais da área de engenharia. A gente tem um grupo no WhatsApp. Nós temos hoje 772 membros. No grupo? Brasil. E assim, eu paro pelo menos 1 hora do meu dia para acompanhar, porque são dúvidas de todos os segmentos ligados à área de incêndio. E é só engenheiro. E todo mundo falando a mesma língua. É muito delícia, gostoso. Então, eu ajudo com aquilo que eu vivenciei. Ele falou, eu tive uma experiência aqui em Ribeirão. Num prédio de 62 anos. Conta pra mim aí o que você fez, tal. Eu tive experiência aqui numa indústria, deu um problema nisso, tal. Então, a gente vai ganhando. É a bagagem, né, Roberto? E aí entra o campo, né? Porque eu adoro campo. Eu adoro estar na rua, eu adoro estar em obra, eu adoro estar com a botina suja. Porque eu quero lá, eu quero conhecer. E claro, parte do meu dia também eu me dedico a ler bastante, acompanhar as postagens desses amigos ligados à área da engenharia, de incêndio. E tudo isso agrega demais para a nossa vida. Com certeza. Esses dias o meu filho falou assim para mim, meu caçula. Pai, se você pudesse voltar atrás, que a gente assistiu um filme, o
que voltava no tempo. Uhum. Ele falou assim, o que você faria de diferente? Eu falei, nada. Nada. Eu ia ser bombeiro. Eu ia abrir a empresa, HDR. Eu ia conhecer a tua mãe. E tudo deu certo na vida. Uhum. Então, foi tudo assim, muito casado. Então, por isso que eu agradeço a cada instante da minha vida em saber que eu estou cercado, sempre estarei cercado de pessoas boas, com boas intenções. Nossa, Né? eu ia pedir uma mensagem final, mas eu acho que depois dessa mensagem, coisa mais linda, Roberto. Eu acho que é muito bonito também de ver o orgulho do seu filho na hora que você falou isso, porque eu tive o prazer de conhecer, ele é um menino fantástico. Não imagina ele escutar isso de um pai. Nossa, realmente emocionante, Roberto. É uma coisa muito, muito bonita. E eu te parabenizo por isso, porque assim, quando você faz essa pergunta para as pessoas falam, eu ia fazer outra coisa. Eu não tô satisfeita. As pessoas nunca estão satisfeitas. E o olho dele brilha quando ele fala disso, né? Dá pra ver que a sua trajetória, ela é inspiradora, assim, que você realmente encontrou algo que você gostava de fazer, e que mesmo que depois você saiu, você ainda encontrou um propósito, uma maneira de ele fez essa trazer. transição, tipo, tô me desligando da onde eu amo, onde eu queria ficar. Mas o que eu vou fazer? Vou ajudar na prevenção e tudo. E tudo conectado as coisas. É muito bonito de ver essa história mesmo. Eu resumo tudo que a gente conversa, tudo que a gente... Na nossa vida tem que existir uma coisa chamada amor. Sabe? Se a gente não tiver paixão, dedicação pelo aquilo que a gente faz, a gente não vai conseguir avançar. Essa frase vem do meu pai. Ele falava assim, imposição gera insatisfação. Insatisfação gera improdutividade. Então, se você recebe uma imposição do seu pai, eu quero que você seja médico. Eu quero que você seja advogado. E às vezes você não quer isso para a tua vida, mas você abre mão por conta do pedido do seu pai, do seu avô, né? Quando eu cheguei para o meu pai, falei, pai, eu vou ser bombeiro. Ele falou, beleza. É o que você pretende para sua vida? Sim, é o que eu pretendo. Gerei, claro, uma preocupação. E é normal isso, né? Porque a profissão é uma profissão que oferece um determinado risco. Mas o meu pai não teve a oportunidade de me ver aposentando ainda, né? Ele já faleceu antes. Mas assim, eu não faria nada de diferente. Porque... Tudo veio com muito amor, com muita paixão. E eu não fiz outra coisa, a não ser bombeiro e continuar o papel à frente da HDR, que não deixa de ser um serviço de bombeiro. Só que agora no segmento preventivo. Então, você não veio de uma família de, meu avô era bombeiro, meu pai era bombeiro. Não. Eu fui o primeiro. Começou aqui. Essa vida de bombeiro mesmo. Começou aqui. Não foi incentivo de ninguém, foi amor. Foi amor. E aconteceu tudo de uma maneira muito... Eu falo que acontece às vezes no momento que você não imagina, né? Eu estava na rua, aí eu presenciei um acidente de trânsito, eu fiquei ali olhando, me preocupei, era mais jovem. Aí eu vi o bombeiro chegando. Falei, caraca, como o trampo desse pessoal é bonito, meu. Olha o que esses caras fazem, né? Olha né? E aí eu falei, eu acho que eu vou partir para essa carreira. Mas assim, o sonho de moleque, o sonho daquela coisa de querer ser bombeiro. Tinha quantos anos? Eu tinha de 17 para 18 anos. Né? Então eu falo que tudo foi muito... em toda essa trajetória foi tudo com muita paixão, com muito amor, né? E hoje, se eu tivesse... Eu tô com 57, já tô há 10, que eu fui para reserva, né? Se eu pudesse falar assim, eu posso ser um voluntário, um veterano voluntário. Se eu tiver ainda condições de energia, disposição, eu volto porque não tem maior prazer na nossa vida que ajudar o próximo. E a profissão de bombeiro mostra isso. Nossa, dá pra ver no seu olho que realmente você tá falando de todo o coração, assim. É muito bonito ver você falando dos projetos que você realizou, quanto é gratificante você poder ajudar o outro. E é um propósito de vida, né? Por isso que eu não quero parar. E nem Excelente, deve. Não pare. Não deve. Vá até onde você conseguir. Enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver disposição, né? Enquanto a mão não tremer. Exato. Tem
Tem um médico que ele partiu na pandemia, ele falava assim, ele era mais amigo do que médico. Ele falava assim, sabe quando que eu vou parar de operar? Quando minha mão começar a tremer. Porque eu amo o que eu faço. E é por aí, nossa vida é mais ou menos isso, né? É regida por paixão. Por amor. Né? Mesmo caso de vocês. Sim. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês amam o que vocês fazem. Não é isso? E a gente tem que caminhar na mesma linha, né? Prazer, satisfação em tudo na nossa vida é o que torna a gente feliz, não é? A vida recompensa. A vida recompensa. Fechou. Que podcast lindo, gente. Foi técnico, foi emotivo, foi, nossa, aqui, várias nuances aqui, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer por vocês também ter dado a oportunidade da gente poder estar aqui hoje. E, claro, para outros trabalhos, né? Sim. A gente abraçou de coração também, porque é muito importante. E o Fique de Olho aí, ele vem com um único propósito, né? Eu não quero tirar ninguém do mercado, até porque o mercado está aberto para todos os profissionais, de qualquer área. Mas eu acho que o Fique de Olho, ele tem um propósito. É abrir os seus olhos, te dar um pouco mais de clareza para tudo que você vivencia no seu dia a dia. Não só ligado à segurança contra incêndio, não só ligado ao serviço de engenharia, é tudo. Tudo na nossa vida eu preciso estar com os olhos bem abertos para enxergar, para ter essa visibilidade e falar, vou segurar, vou refletir. É parar de responsabilizar os outros. Isso. A responsabilidade está com você. A responsabilidade então, é sua. Você tem que agarrar ela e fazer acontecer. Aí. Fechou. Beleza, muito bom, Roberto. Maravilhoso. Olha, tem acho que várias dúvidas ainda que vão surgir sobre esse assunto. Se você quiser fazer uma parte 2, a gente está à disposição. Eu tenho imenso prazer em poder voltar. Ai, que legal. Excelente. Adoro falar, adoro tratar desse tema, que é de coração mesmo. Isso. É de coração, muito paixão. Então, se você ainda também não viu o primeiro podcast sobre eletromobilidade, vai lá, deixa nos comentários, deixa suas dúvidas. A gente pode trazer de novo aqui as dúvidas para tirar com o Roberto. E vão ter vários outros podcasts aí do assunto que eu tenho certeza que cada vez mais o nível vai subir aqui no Fique de Olho. Posso fechar o nosso podcast com uma palavra? Com certeza. Toda sua. Pessoal, de tudo que a gente abordou aqui, tudo que a gente falou aqui, leva para sua vida uma coisa chamada conscientização. Não adianta eu fazer um projeto bonito, não adianta eu fazer uma execução adequada, não adianta eu comissionar, não adianta eu fazer uma manutenção e eu não ter a consciência que tudo isso tem um propósito, que é a vida, a segurança das pessoas. Tá? Então, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre conscientização. Tá? Leva a conscientização para as pessoas que estão próximas de você. Lá no seu condomínio, lá na sua indústria. Porque quando a gente abre a oportunidade para que as pessoas leiam, para que as pessoas busquem o conhecimento, e o conhecimento está disponível aí nas nossas redes sociais. Então, pega coisa boa, tá? E leva. Eu costumo dizer que o grande segredo, você jamais pode guardar o conhecimento. Leva o conhecimento, expande o conhecimento. E, claro, conscientiza as pessoas da importância de viver e morar em segurança. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, meninas, pelo esse trabalho. E vamos para o próximo, né? Nos próximos dias, aí a gente vai fazer mais um podcast e trazer mais informações para vocês. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigada. Valeu. Até mais. Tchau.